Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia nós falaremos sobre as desigualdades internacionais. Bem pessoal, nessa videoaula eu procurei ser o mais simples possível, tentando explicar o porquê do surgimento das desigualdades internacionais, ou seja, das diferenças político-econômicas existentes entre os países, trabalhando sempre sobre a dimensão global. E daí, no entanto, senhores, antes de nós iniciarmos a nossa discussão, nós temos que responder o seguinte questionamento: quando as desigualdades internacionais se acentuaram? Basicamente, senhores, até meados do século XVIII, isso até o período anterior à Revolução Industrial, as diferenças internacionais eram pequenas. Então, basicamente, as diferenças entre países ricos, países desenvolvidos e subdesenvolvidos era bastante pequena, principalmente quando nós trabalhamos a nível Europa. Então, se nós fôssemos analisar ali o grau de riqueza das principais potências da época, como Inglaterra, França, Espanha, Portugal, basicamente nós iríamos ali verificar que os níveis de desenvolvimento econômico eram semelhantes. Só que, porém, com a Revolução Industrial, surgida entre os séculos 17 e 18, propriamente na Inglaterra, no Reino Unido, o que veio a ocorrer? Com a Revolução Industrial na Europa Ocidental, as nações que se lançaram primeiro foram se destacando dentre as demais. Então, no início da Revolução Industrial, ou seja, durante a primeira Revolução Industrial, necessariamente somente a Inglaterra era industrializada. Então, pelo simples fato da Inglaterra ser o país pioneiro no processo industrial, ela acabou adquirindo uma larga vantagem sobre os demais países que iriam se lançar à Revolução Industrial no século seguinte. E daí, no entanto, da mesma forma que durante o processo das grandes navegações, Portugal e Espanha foram países pioneiros, com a Revolução Industrial acontece a mesma coisa, só que, porém, destacando o pioneirismo da Inglaterra, necessariamente Reino Unido, por causa, dentre uma série de fatores, principalmente a burguesia existente dentro do Reino Unido, acabou ali favorecendo o desenvolvimento do capitalismo industrial. Dentre outros fatores, como a influência da religião calvinista, a disposição de matérias-primas, o acúmulo de capitais oriundo da pirataria e do tráfico de escravos. Então, tudo isso levou, de certa maneira, o Reino Unido, propriamente a Inglaterra, a ser o país pioneiro da Revolução Industrial. E, basicamente, para que nós possamos entender o processo industrial, como ele é hoje, nós temos que analisar os seus antecedentes. Então, quais foram os antecedentes do processo industrial? As principais etapas do processo industrial foram o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Então, só para nós entendermos aqui, artesanato, a característica principal foi a ausência da divisão do trabalho. Então, no artesanato, o artesão ele é dono dos meios de produção e ele mesmo realiza todas as tarefas. Já na manufatura, acontece o seguinte: existe no caso, o artesão, que é dono de uma oficina, só que, porém,
vai existir uma divisão social do trabalho. Então, ou seja, o artesão, ele contrata pessoas para trabalhar para ele. Ele paga pela mão de obra dessas pessoas. Só que na manufatura, há a divisão social do trabalho, só que, porém, há uma utilização de máquinas rudimentares. Ok? Já a maquinofatura, ela vai trabalhar o aspecto da manufatura como a divisão social do trabalho. Então, várias pessoas prestam serviço com a sua mão de obra, em troca vai receber um salário e vai utilizar máquinas complexas. As principais características, né, do processo industrial, da maquinofatura, no caso, seria a divisão social do trabalho e a produção em série, ou seja, com a utilização de máquinas complexas, né, existe uma escala de produção e, principalmente, né, existe uma padronização de determinado produto a ser produzido. Ok? Vamos para o próximo slide. O Reino Unido, ou propriamente a Inglaterra, conforme eu já havia dito no slide anterior, foi, né, o país pioneiro no processo industrial, o que acabou transformando a Inglaterra no país mais rico do mundo, sendo um elemento fundamental para a consolidação do capitalismo. Capitalismo, sistema que tem como base o lucro, capital, e a livre concorrência. O capitalismo, ele nasceu na Europa Ocidental a partir da transformação do feudalismo, lá no final do século XV, né, tendo como base o lucro e o capital, dinheiro. E daí, no entanto, o capitalismo que surgiu com a Revolução Industrial foi o chamado capitalismo industrial. Então, com o capitalismo industrial, houve mudanças profundas na sociedade. Houve mudanças profundas no que tange a divisão do espaço geográfico. Então, ou seja, antes da Revolução Industrial, a maioria das pessoas residiam no campo. Com a Revolução Industrial, as pessoas passaram a residir na cidade. Houve uma urbanização. As pessoas precisavam de trabalhar, de morar próximas do local onde trabalhavam. E a mudança social, basicamente, foi a divisão da sociedade em duas classes. A burguesia, ou seja, os donos de empresas ou dos meios de produção, e o proletariado, que eram pessoas que vendiam a sua mão de obra e, em troca, recebiam um salário. A Revolução Industrial, ou simplesmente industrialização, ela costuma ser dividida em 3 fases ou etapas. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial e Terceira Revolução Industrial, que nós iremos ver no slide a seguir. Nesse slide, nós vamos entender as características de cada fase da Revolução Industrial. Primeiramente, vamos falar da Primeira Revolução Industrial. A Primeira Revolução Industrial, ela durou ali necessariamente de meados do século XVIII até o fim do século XIX, propriamente 1870. Ela teve como característica, primeiramente, a hegemonia no Reino Unido, ou seja, o Reino Unido foi o primeiro país a se industrializar, então ele tomou a liderança política, econômica e militar do mundo por causa, né, do acúmulo de capitais que esta nação acumulou graças ao processo industrial. E também pelo predomínio da máquina a vapor e das indústrias têxteis. Então, na Primeira Revolução Industrial, a característica: Reino Unido era o país dominante, era a potência da época. O tipo de energia que a indústria utilizava, energia a vapor, e a predominância das indústrias da Primeira Revolução Industrial eram as indústrias têxteis, ou seja, indústrias que fabricavam tecidos.
Senhores, já no caso da segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela durou do final do século XIX ao final do século XX. E durante a segunda Revolução Industrial, acabou acontecendo, necessariamente que ela teve como consequências o fim da hegemonia do Reino Unido sobre o mundo, tanto no aspecto industrial como no aspecto econômico, político e militar, por causa que a industrialização já havia atingido outros países, como França, Estados Unidos, Alemanha e dentre outros. Só que já na segunda Revolução Industrial, o país dominante passou a ser os Estados Unidos da América. Graças às duas guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, que contribuiu muito para o desenvolvimento industrial norte-americano. E além disso, dentre as características da segunda Revolução Industrial, nós podemos mencionar também a expansão da eletricidade. Então, se na primeira Revolução Industrial a fonte de energia foi a máquina a vapor, já no caso da segunda Revolução Industrial, a fonte de energia a ser utilizada foi a energia elétrica. E também a característica fundamental da segunda Revolução Industrial foi a intervenção do Estado na economia. Então, tanto indiretamente como diretamente, o Estado passou a definir as diretrizes econômicas a serem desenvolvidas, a serem traçadas, para que a industrialização ocorresse nos seus países. Já a terceira Revolução Industrial, ela inicia-se necessariamente na segunda metade da década de 1970. E a base dessa terceira Revolução Industrial, sem dúvida, nós podemos utilizar a questão do uso de intensa tecnologia avançada, ou seja, a robotização da produção, e simplesmente no aspecto econômico, o liberalismo econômico. No entanto, senhores, a segunda Revolução Industrial, ela defendia o intervencionismo, ou seja, o Estado se intrometendo da economia. Já a terceira Revolução Industrial é completamente oposta, porque ela defende o liberalismo. Ela defende a não intervenção do Estado na economia. Ou seja, de acordo com o liberalismo, a economia ela deve ser conduzida pelo mercado, que é conduzido pela lei da oferta e a lei da procura. Ok? Senhores, para concluir a nossa aula, nós vamos falar da divisão do mundo em norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Então, primeiramente, antes de nós entrarmos na discussão proposta pelo slide, nós temos que levar em consideração que os países que se lançaram primeiro na Revolução Industrial, hoje, no século XXI, eles estão vivenciando a terceira Revolução Industrial. Já no caso dos países pobres, dos países periféricos, esses países periféricos, no passado, eles foram em grande parte colônias de exploração. Então, ou seja, as grandes metrópoles, os países europeus, eles retiravam matéria-prima e riqueza desses países e, em contrapartida, eles vendiam os seus produtos industrializados. Então, grande parte dos países que foram colônias, eles acabaram sofrendo e muito no que tange a questão econômica. Então, acabou acontecendo que, na maioria dos casos, a industrialização dos países periféricos, eles acabaram sendo favorecidos pela ação do Estado. Então, ou seja, houve uma intervenção do Estado na
economia. E a maioria do seu processo industrial deu origem no século XX. Então, enquanto que os países da primeira Revolução Industrial, eles estavam já no século XX, vivenciando a segunda fase da Revolução Industrial, a maioria dos países periféricos, os países subdesenvolvidos, eles estavam se lançando ainda na primeira Revolução Industrial. Alguns países, em um curto prazo de tempo, conseguiu investir em sua produção industrial. Então, nós podemos citar nesse caso, principalmente a Austrália, a Nova Zelândia, o México, o Brasil. Então, eles tinham até que, em um curto prazo de tempo, eles ali adquiriram, né, uma industrialização até que desenvolvida para os períodos. Só que os países que se preocuparam em não apenas industrializar-se, mas também investir na qualidade de vida, ou seja, investir na educação, investir na saúde, na moradia, esses países eles conseguiram avançar para a segunda Revolução Industrial e, posteriormente, hoje estão na terceira Revolução Industrial, assim como os tigres asiáticos, por exemplo. Só que já nos países que se empenharam apenas na industrialização, hoje eles estão ainda na segunda Revolução Industrial, se preparando para a terceira. Então, de certa forma, acaba acontecendo que os países do Sul são países que dependem economicamente, né, principalmente na área da tecnologia, dos países do Norte, que são os países que estão na terceira Revolução Industrial, produtores de produtos industrializados, produtores de tecnologia e, sobretudo, consumidores de matérias-primas. Já no caso dos países do Sul, eles são dependentes de tecnologia e fornecedores de matérias-primas para os países do Norte. Tanto que, se nós entrarmos em consideração, de acordo com este slide, durante o processo de colonização, a maioria dos países do Sul foram colônias de exploração, antes de se tornarem independentes. Então, os únicos países do Sul que não eram colônias era a Turquia, que pertencia ao Império Turco-Otomano, e o Irã, que formava o Império Persa. Então, com exceção desses dois países, a maioria dos países do Sul tornaram-se colônias de exploração, conforme já havia dito. Já no caso dos países do Norte, nenhum dos países do Norte, de fato, foram colônias, pois a colonização de povoamento, exemplos como os Estados Unidos da América e o Canadá, não foi de fato uma colonização. Por quê? Porque entende-se como colonização o processo de ocupação, administração e exploração efetiva de territórios. Só que, porém, no caso dos Estados Unidos da América e do Canadá, eles não foram colônias de fato, pois a colônia ela tem como prioridade simplesmente a exploração do território. Já a colônia de povoamento, ela tem apenas como prioridade a ocupação do território, a fim, né, de simplesmente ocupar. Não existe a necessidade de geração de riquezas na colônia. Então foi por isso que os Estados Unidos tudo favoreceu o seu desenvolvimento anos mais tarde como uma potência. Ok? E por aqui eu encerro esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro.